Olá, tudo bom? Eu sou a Mayara Borghetti, idealizadora da Lunati Castro. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa previsão do mês de outubro. Gente, eu fiz a previsão do mês de setembro, algumas pessoas ficaram com dúvida, então eu vou explicar. Essa previsão é para todo mundo, para todos os signos. A gente observa numa previsão geral exatamente os fluxos que vão atravessar todo mundo. E por isso, no particular, individualmente, vocês vão aprender a lidar. Como é que aquilo que eu trago aqui vai tocar cada um de vocês no individual? Mas essa é uma previsão geral, em que a gente vai avaliar principalmente a energia do mês, a energia material, financeira, trabalho e dinheiro, as questões emocionais, afetos, trocas, relações, as dinâmicas mentais, então como que a gente tá, inclusive psiquicamente, e por fim a própria espiritualidade, o que a espiritualidade tem para nós neste ciclo do mês de outubro. É muito importante pensar que nos últimos vídeos eu trouxe também falando sobre o eclipse, e todo eclipse também ocorre em pares. Esse mês a gente tem um novo eclipse, então a gente vai ver justamente o desenrolar dessas séries aqui. Vem comigo? Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo se essa mensagem tocar você, tá bom? Então vamos lá, vamos ver primeiro como é que esse mês se apresenta pra gente. Interessante. No mês passado, eu trouxe muito como aquele era um mês de finalizar ciclos, até por conta do próprio eclipse, e o quanto isso que vinha findando estava muito mais conectado à nossa mente. Isso quer dizer que eram os pensamentos, as fantasias, as expectativas que a gente estava nutrindo e que não tinha mais espaço, né? Que o novo precisava ter espaço para chegar e por isso, durante o mês de setembro, tudo era muito mais harmonioso para finalizar. No mês de outubro, a gente tem um cenário diferente. Olhem que interessante. Eu tenho como energia geral para esse ciclo a carta da sacerdotisa com um pajem de espadas. A sacerdotisa, ela vai trazer muito essa ideia daquilo que é intuitivo, aquilo que é oculto, aquilo que é profundo em nós, né? Ela está muito conectada aos mistérios da vida. Enquanto o rei de espadas é aquele que tem a sua autoridade estratégica, mental, individual, visão de mundo. Essa dupla traz um mês muito positivo para a gente entender como quer se posicionar na vida daqui pra frente. Mas não é apenas num sentido externo. Como eu quero me posicionar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu trabalho. Mas é como eu quero me posicionar comigo. Ou seja, qual é o meu eixo interno? Como é que isso me toca internamente? Quais são as minhas verdades e como que eu posso trabalhar isso da melhor forma, né? O Rei de Espadas aqui, inclusive, me traz muito a sensação de que o mês de outubro vem nesse lugar da necessidade da gente elaborar melhor as nossas verdades. Vamos entender isso melhor. Olha o que a gente tem aqui. 10 de copas com um 7 de ouros, pajem de paus, tá? Aqui, ele basicamente reforça a ideia de que existe uma alegria, 10 de copas, uma totalidade, um sentimento oceânico, para usar um pouco do termo freudiano, né? Essa sensação de totalidade, ela vem a partir de uma certa dose de trabalho. E esse trabalho, nesse primeiro momento, não dará pra gente ver totalmente o resultado. Mas é um trabalho do quê? É um trabalho de empolgação. É um trabalho de verdade mais visceral. O que isso quer dizer? Vamos traduzir isso melhor. Eu não acabei de dizer que a energia do mês de outubro é uma energia pra gente aprender a se posicionar internamente? Então, mais do que um mês de motivação, de empolgação, pajem de paus, é um mês pra gente trabalhar isso num lugar de amadurecimento. Ou seja, é um mês pra construir disciplina. O que é verdade pra mim? O que é importante pra mim? Como que eu deixo isso muito bem estruturado, é um rei, né? Internamente, pra que eu não precise só de motivação, pra que eu não precise só de empolgação, mas que o meu trabalho seja reconhecido a partir das minhas verdades. Ainda é um mês muito voltado para nossa compreensão interna, tá? Muito voltado para nossa compreensão interna, mas que
tende aqui claramente a garantir um sucesso, principalmente se a gente consegue construir essa segurança pessoal. Já quando a gente fala materialmente, e aí qual é o ponto aqui, tá? Quando eu tô falando material, eu tô falando tanto a nível de questões financeiras quanto de trabalho. Eu tenho carta do eremita, valete de ouro. Esse eremita com esse valete me reforçam a ideia de amadurecer. Tem um processo aqui de amadurecimento de novos projetos, novos investimentos, novos cenários. É como se de algum modo o mês de outubro trouxesse para a vida profissional, para as dinâmicas financeiras, um bom fluxo para a gente colocar a nossa verdade, rei de espadas, nessa área. De que maneira? Trazendo melhores estratégias, trazendo mais conhecimento, trazendo mais tempo de maturação, de desenvolvimento mesmo dos assuntos aqui. Muito bonito, tá? Só que essa dupla, eremita valete de ouros, não é uma dupla rápida. Ou seja, os investimentos que a gente faz aqui no mês de outubro não dá resultado correndo de uma vez. Ao contrário, eles dão resultados sólidos, mas que tendem a precisar de tempo para ser desenvolvido, né? Vamos entender um pouquinho mais esse movimento. Ó, eu tenho 7 de espadas com 6 de ouros e, de novo, pajem de ouros. Então, saiu 2 vezes o valete e o pajem de ouros aqui. E aí, o que ele tá me dizendo? Seguinte, a gente precisa aprender, ao longo do mês de outubro, a amadurecer esses projetos, essas ideias, para que a gente não acabe sabotando coisas que têm muito potencial de crescimento. Como que a gente pode fazer isso? O que vai fazer a gente sabotar o potencial de crescimento das coisas neste ciclo? 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta que fala de estabilidade, é uma carta que representa justamente essa tendência a preferir não se jogar completamente, não se jogar de cabeça, ficar no que já conhece. E aí, o que a gente perde? O pajem de ouros, que é esse novo início, essa nova jornada muito fértil. Percebe que aqui ele tá dizendo, então vamos pensar em setores? Pessoas que estão num trabalho CLT aí. Qual que é o ponto importante? Esse é um bom ciclo para entender o que está faltando no seu trabalho, seja na empresa ou no seu desenvolvimento, para que você comece a avançar, para que você encontre outras oportunidades, que pode ser na mesma empresa, tá? Mas que traga a você uma possibilidade de crescimento. Para quem empreende, esse é um daqueles ciclos que tem grandes chances de novos trabalhos, novos projetos, novas ramificações. Tem tudo, valete de ouro, né? Tem tudo para ser uma semente muito fértil, mas que vocês vão precisar arriscar. Se tiver medo de arriscar, se tiver medo de investir e perder, vocês vão acabar sabotando esse potencial. Se aqui a gente tá falando de investimento financeiro mesmo, tá? O melhor caminho é pensar em investimentos de longo prazo ao longo desse ciclo, tá? Ou seja, faça esse investimento aqui, gerencie o meu dinheiro aqui para pensar em colher lá na frente. Esse não é um ciclo muito fluido para fazer movimentos muito de risco. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Comentem aqui, eu quero saber como que anda aí a vida de vocês e principalmente como estão as estratégias internas para que todo esse movimento flua. Esse é um ciclo de primavera, né? É sempre bom lembrar que a gente acabou de passar o equinócio de primavera, o Sol ingressou no signo de Libra. E olhem que bonito que vem para as questões emocionais. Carta da Imperatriz, Ás de Copas. Gente, isso é tão bonito, tão bonito. É tão bonito porque não é sobre o outro. Normalmente, o Sol, quando ele tá no signo de Libra, ele tá no seu aspecto que ele perde força, né? A gente chama isso de detrimento na astrologia. Porque em Áries ele tem sua exaltação, então em Libra ele tem sua queda, ele não fica tão forte como é o caso ali no signo de Áries. Por isso Libra, que é esse signo que fala da balança do eu com o outro, quando o Sol vai pra lá, a gente acaba priorizando as nossas relações, os nossos vínculos. Primavera, né? Se a gente pensar aqui no hemisfério sul, é o momento de todo mundo quer ir pra praia, quer estar com os amigos, justamente pelo tanto de calor que a gente sente. Mas nesse ciclo, o tarô traz outros temas. Olha que interessante. Imperatriz com Ás de Copas. A Imperatriz é a mulher mais importante de um império. E ela não é importante
importante pelas estratégias, como aquele rei de espadas que a gente viu no começo. Ela é importante pela fertilidade, pela criatividade, pela sensibilidade, pelas trocas afetivas que ela produz. O Ás de Copas aqui me traz muito a referência do amor próprio. Então esse é um ciclo que, ao invés das dinâmicas serem muito para o outro, tá muito nessa construção desse amor por si, do brilho pessoal, das criações que cada um tá fazendo. Eu não acabei de dizer sobre novas oportunidades muito positivas a nível material. É como se emocionalmente a gente se sentisse, ao longo desse ciclo, muito potente mesmo para fazer esse processo prosperar. A Imperatriz é a grande mãe de um império. Então, afetivamente, um ciclo lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos entender isso melhor agora, pensando não só na energia geral, mas também nas relações. Ah, mas aqui também, né, gente? Vamos combinar que a gente não veio de situações muito fáceis. Olha o que temos aqui. 5 de copas, 3 de copas, Rainha de Paus. Sabe, o 5 de copas é uma carta que traz muita ideia de decepção, frustração. Quando a gente olha esse 5 de copas, é como se o primeiro semestre do ano, ali, do momento em que o Sol ingressou no signo de Áries, que a gente teve esse momento de ano novo astrológico, muitas coisas foram acontecendo e o que mais a gente viveu foi essa sensação de frustração. Tentei, mas não cheguei ainda onde eu queria. É como se nesse momento de virada, nesse momento do ingresso do Sol em Libra, aquilo que ficou, né, 3 de copas, o que sobrou daquele 5 de copas é muito valioso, é muito fraterno, é muito verdadeiro. Realmente, algumas coisas não deram certo aqui, algumas coisas não funcionaram como a gente esperava. Mas o que ficou vale a pena. E aí a gente termina com o quê? Rainha de Paus. A Rainha de Paus é a carta que vai falar justamente sobre o poder pessoal. Nosso próprio poder pessoal. Aqui é como se ele estivesse dizendo o seguinte: doeu, mas não matou. Sabe? Doeu, mas não matou. Então, agora é hora de tomar um pouco mais a rédea e ficar com um pouco, mas que verdadeiramente faz com que a gente se sinta potente. Imperatriz aqui. Achei muito bonito, o que faz com que eu volte lá no tema-chave do ciclo. Existem trabalhos, existem dinâmicas de esforços que a gente está precisando fazer nesse momento, que não está só relacionada do lado de fora, está relacionada a como a gente se posiciona internamente. Quem que eu sou? Qual é a minha verdade? Opa! Como que eu me posiciono no mundo e pra mim, né? Como que eu me posiciono internamente pra eu não ficar refém do movimento da vida? Bonito. Muito bonito. Uma pausa. Gente, é verdade esse perfil. Lá na Lunática Astro, no Instagram, vocês vão ter acesso a todos os meus atendimentos. Tanto de astrologia, quanto de tarô, quanto de radiestesia. Então, não esqueçam de ir lá também conhecer esse trabalho. Lá eu faço horóscopos diários, eu compartilho reflexões que envolvem tanto os oráculos, quanto a psicanálise, quanto a filosofia, tá? Então é por lá que vocês encontram, inclusive, um meio de agendar os atendimentos comigo. Por lá eu também anuncio os meus cursos de tarô, workshops de simbologia, tá? Então não esqueçam, curte, se inscrevam aqui no canal, assistam esses vídeos, mas corram lá no Instagram também para vocês conhecerem todo o trabalho que há 6 anos eu venho desenvolvendo dentro da Lunática Astro. Agora, podem assistir o vídeo. E mentalmente, como que a gente tá? Sensível, amorosos. Carta do Mundo, Rainha de Copas. Tem um lugar aqui muito, muito, muito legal para as dinâmicas de trocas afetivas, criativas, artísticas. A Carta do Mundo é uma carta de caminhos abertos. Então, aquilo que estava emperrado ao longo do mês de outubro tende a abrir espaço. É como se a gente tivesse, de um certo modo, maior inspiração, criatividade para colocar luz, para colocar carinho mesmo, sabe? Afeto no que a gente tá fazendo e nos caminhos que estamos trilhando aqui. Eu achei muito bonito, inclusive, porque a Rainha de Copas, ela é uma rainha que ela é a água da água, é a pura sensibilidade, né? Essa potência feminina na sensibilidade das águas. Então, quando essa Rainha de Copas aparece no mental, eu tenho muito forte aqui essa sensação de bons vínculos, bons afetos que se dão. Lembra do 3 de copas do emocional? Que se dão porque são aquelas pessoas que estão do meu lado de verdade, né?
A rainha de copas, ela carrega uma copa fechada, porque o que ela carrega é tão puro, tão verdadeiro, que ela não entrega pra qualquer um. Diferente do pajem de copas, do cavaleiro de copas, do rei de copas. Essa carta do mundo com a rainha de copas tá me dizendo muito forte o quanto a gente tá mais aberto mentalmente para pensar criativamente nas novas possibilidades e entregar o nosso verdadeiro afeto para o que realmente é importante, sem ficar se perdendo em angústias antigas, né? É interessante porque nesse mês a gente tem um eclipse no signo de Libra. É um eclipse solar no signo de Libra. O tarô é ótimo, meus amigos, olha. O que eu tenho aqui para explicar melhor isso? Rei de copas, 9 de copas, 4 de ouros. Eu tenho um casal, né? Na energia geral tem a carta do mundo com uma rainha de copas. E aqui, quando eu vou clarificar, eu tenho rei de copas, 9 de copas, 4 de ouros. Existem coisas que a gente guarda, mesmo que a vida tenha passado. Sabe com a mãe que guarda o primeiro dentinho da criança? Primeiro fiozinho de cabelo? A primeira roupinha que saiu da maternidade? O 4 de ouros, ele representa uma certa dose de apego. Mas aqui eu não vejo de uma maneira negativa, até porque vem com o rei de copas e o 9 de copas. É como se mentalmente a gente estivesse realmente entendendo o que precisa ser guardado e o que não precisa mais. A gente não saiu de um ciclo agora que eu falei, gente, libera o passado. Aqui ele tá falando, bom, o que sobrou é o que verdadeiramente importa. A gente só precisa validar, valorizar, percebe? Então, se lá no mês passado, nos últimos meses, eu vivi o luto de uma relação, o luto de um trabalho, o luto de uma ideia, uma frustração, nesse daqui é como se a gente tivesse a oportunidade de dizer, tá, sofri, liberei, o que sobra? Sobra o aprendizado, sobram as boas amizades que eu fiz naquele trabalho, sobra as boas memórias que eu tive naquela relação. E agora, com essa sabedoria interna, eu posso ir para esse novo momento da vida sem tanta ansiedade, sem tanto medo, sem tanta dor, o que naturalmente vai fazer com que eu pare de sabotar a minha jornada, pare de ficar com medo de avançar, de investir, de me jogar pro novo. Parece ser um ciclo muito mais acolhedor, sabe? Um ciclo muito mais acolhedor do que foi o ciclo anterior. Lindo, 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 lindo. E a espiritualidade? O que será que ela nos mostra aqui? E aí a gente tem a espiritualidade trazendo carta do Papa com 7 de ouros, tá? O Papa, gente, o sacerdote, mas principalmente o Papa, vamos pensar de maneira cristã aqui, né? O Papa, ele é o pontífice. Isso significa que ele, dentro dessa tradição, é a ponte entre a gente e o plano espiritual. Quando a gente vê o Papa aqui, na própria espiritualidade, ele tá trazendo justamente essa ideia de conexão que vai acontecendo principalmente por esses movimentos, por trilhar essa ponte em direção ao que é sagrado para cada um. Então, prestem atenção. Não quer dizer que a espiritualidade está dizendo que existe um lugar único para todos e que a gente teria que todo mundo acreditar na mesma coisa. Aqui é só sobre o trabalho de seguir a ponte em direção ao que é sagrado para cada um. Esse é um mês onde a espiritualidade traz, 7 de ouros, essa necessidade da gente reconhecer o quanto estava prestando atenção no que não era importante. Enquanto o que é sagrado tem aí ponte pra gente alcançar. Entende? O que é sagrado tem caminho pra gente alcançar. Só que para isso é preciso uma certa retidão interna, né? E olha que bonito, a gente começa com a carta da sacerdotisa e termina com a carta do sacerdote. Ou seja, a gente começa com a carta da freira, da papisa e termina com a carta do papa. É um ciclo muito de curas, sabe? E não é de nenhuma outra cura que não seja emocional e espiritual aqui. É nesse lugar, nessa alma, né? Nessa psique, que não é num sentido só material, mas é nessa psique interna, nessa instância pessoal de cada um. Achei muito bonito, muito bonito. O que, inclusive, é como se a espiritualidade estivesse dizendo, olha, o passado ficou no passado, algumas coisas acabaram. Onde está a sua ponte? Rainha de ouros, 8 de ouros, 8 de copas. E aí, olha o que a gente tem. A rainha de ouros, que é a rainha da matéria, das coisas concretas, daquilo que eu toco. Tenho
o 8 de ouros, que é uma carta que fala de esforços, de trabalho, de dedicação e de colheita, ou seja, toda a colheita, todo o esforço, todo o trabalho já foi feito e desenvolvido. 8 de copas. O 8 de copas é uma carta que fala sobre abandonar coisas, abandonar processos, abandonar... É uma carta de solidão. Então, esse trio, Rainha de Ouros, 8 de Ouros, 8 de copas, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: o trabalho que agora se dá, o processo de construção de estabilidade que a vida traz no mês de outubro para todo mundo, é justamente o trabalho 8 de copas, de construção de uma solidão pessoal muito segura, muito estável, muito verdadeira, em que a gente pare um pouco de ter medo disso, ter medo da própria solidão, ter medo do abandono, ter medo da rejeição. Por quê? Por que eu paro de ter medo disso? Porque eu tô em direção na construção das coisas que são importantes para mim, né? Eu tô posicionada internamente de maneira... Opa! E aí o que a espiritualidade então tá dizendo? Que aí, a partir desse posicionamento interno, eu consigo ter certeza de como abandonar o que não funciona mais. O que não funciona mais, o que me tira do caminho, do prumo, o que não é verdadeiro em mim. Qual que é a grande dica que eu tenho pra vocês nesse ciclo, tá? Priorizem o que vocês estão sentindo, o que traz leveza, o que traz boa sorte, o que traz essa sensação de pertencimento, não a algum grupo, mas à vida, sabe? Como se todo mundo aqui fosse cidadão da Terra. Então eu pertenço ao globo, ao universo, né? Eu pertenço a mim. Bom, vou tirar aqui agora uma leiturinha desse livrinho da Mariana Rupel, uma grande amiga minha, Sagrada Livre. Eu tenho esse livro desde a pandemia, são pequenas frasezinhas, né, mensagens. Esse livro chama Curando a Deus em Mim, eu amo, então eu vim aqui indicar, que vai ser justamente o nosso grande conselho. Então vamos lá, vamos ver o que ele traz pra gente como conselho para esse ciclo. Olha que bonito! Tua cura é canal para outras curas. Você nunca está se curando sozinha. A cura é sempre coletiva. Ai, gente, não foi exatamente o que eu falei aqui? Muito bom, muito bom. Aproveitem esse ciclo para encontrar carinho, acolhimento, afeto e priorizar a construção dessa ponte em direção ao que é sagrado para vocês. Combinado? Gente, não esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você sente que essa mensagem tocou você, tocou alguém que você gosta e quer compartilhar, não esquece de mandar, tá bom? Fiquem bem, um beijo grande.